um projeto vinculado à Universidade Federal de Uberlândia, coordenado por mim, professora Karine Rezende, e pelos professores Alexandre Azenha e Luciana Calabro. Tendo como equipe executora os estudantes Amanda Oliveira, Beatriz Santos, Igor Lima, Rafael Costa e Iago Castro. Nosso principal objetivo é divulgar as áreas de atuação do profissional biólogo e seu mercado de trabalho. A cada encontro, você terá a oportunidade de assistir um biólogo ou uma bióloga que atua em uma das 3 grandes áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Biologia: biotecnologia e produção, meio ambiente, biodiversidade e saúde. Caso seja do seu interesse ter um certificado de participação neste encontro, preencha o link no formulário Certificados que ficará disponível durante toda a transmissão. Os certificados correspondentes às primeiras lives já estão disponíveis no portal CIEX-UFO. Não deixe de visitar a página do projeto nas redes sociais para ter acesso às próximas lives e assistir novamente às lives dos nossos convidados anteriores. Vamos tentar responder a todas as perguntas durante a transmissão e posteriormente via e-mail. E ao fazer seus questionamentos, não deixe de identificar de onde você fala, de qual instituição você está falando, né, e juntamente com a sua pergunta. Hoje nós teremos o prazer, né, de conversar com o biólogo Roberto Ferreira. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, tudo bem, professor Karine? O Roberto, ele é representante da área de saúde e vai falar para a gente hoje sobre hemoterapia e hematologia. Roberto, seja muito bem-vindo, a gente agradece a sua disponibilidade, né? E a nossa conversa, nós queremos, claro, saber, né, sobre a sua área de atuação, mas principalmente nós queremos saber um pouco mais do início, né? Como que foi a sua escolha, né? Se você sempre quis fazer ciências biológicas, onde você cursou, a gente gostaria de saber um pouco desse início da sua carreira. Sim, então, eu acho que desde criança eu já tinha aquela curiosidade, né, por como as coisas funcionavam, né, vamos dizer assim. Então, participei fiz o meu primeiro grau, normalmente sempre gostava de disciplinas relacionadas com ciência, e no segundo grau, essa vontade mesmo de fazer alguma coisa relacionada a ciências biológicas foi aumentando. Mas eu me lembro que, pouco antes ainda do ensino médio, eu participei de um curso para fazer uma prova seletiva para um colégio de ensino médio federal aqui na minha cidade. E nesse curso, esse cursinho, né, como se fosse um cursinho mesmo, tinha um professor de biologia que me chamou muita atenção, assim, pelo conhecimento dele, e eu lembro que ele sempre chegava de branco lá nas aulas, tal. Eu até pensei, pô, será que ele é médico? O que será que é, né, essa pessoa faz, tal. Aí, uma oportunidade que eu tive de conversar com ele, depois das aulas, ele me disse que era biólogo, e que trabalhava num laboratório. Eu achei aquilo super interessante, porque ele sempre trazia alguns exemplos, né, a vivência dele de laboratório. Eu achava aquilo super interessante. Eu acho que foi aí que eu me decidi mesmo pela ciência biológica, porque eu vi assim que eu poderia atuar talvez ensinando, que é também uma coisa que eu gosto, e trabalhar atuando nessa área de laboratório, né, que é uma área assim que para mim era bem fascinante. Então, a partir daí, terminando o ensino médio, eu prestei vestibular para ciências biológicas, né? Eu fui aprovado em 2 instituições. Na época, eu escolhi uma que tinha um curso noturno, né, porque eu estava trabalhando, e aí ingressei na faculdade. Mas, assim, ao ingressar na faculdade, eu já estava bem certo do que eu queria, né? Inclusive, uma das opções pela instituição de ensino que eu cursei foi que nela tinha uma disciplina de análises clínicas que não tinha em nenhuma das outras que eu conhecia. Então, achei assim um diferencial e era uma coisa que vinha, né, a calhar com os meus objetivos, né? E nessa época também, estava trabalhando como técnico, né? Então, eu trabalhava como técnico na área da saúde,
E então tinha muito acesso a hospitais, clínicas, né? E toda oportunidade que eu tinha durante o curso de graduação, eu procurava estar vendo na prática com os profissionais, tentando aprender mesmo com eles, né, dentro do possível. Então, acho que isso aí foi bem relevante para a minha formação, assim, em geral. No, pois não? Tá. No curso de graduação, mesmo eu comecei a focar bastante nas disciplinas que eram, assim, essenciais para eu poder exercer futuramente as análises clínicas, né? Então, eu consegui ser monitor de algumas disciplinas, igual anatomia, que eu gostava muito também, né? E foquei bastante nessas disciplinas que eu já, na época, eu comecei a ler até as resoluções do conselho. Na época tinha resolução, se não me engano, a resolução 12 de 93, que versava sobre o que o biólogo precisava para exercer as análises clínicas. Então, eu lembro que nessa resolução eram elencadas, se não me engano, 9 disciplinas obrigatórias que o biólogo deveria ter cursado para poder exercer as análises clínicas, né? Além de outras prerrogativas. Então, assim, o meu curso, graças a Deus, acho que tinham todas as disciplinas, né? Então, assim, eu procurei aprofundar bastante isso e toda oportunidade relativa à questão de ir atrás mesmo de profissionais que já atuavam na área, eu estava bem atento a isso. E aí você mencionou que você já trabalhava como técnico. Você então chegou a fazer aquele curso técnico no ensino médio, né? Que a gente fazia aquele técnico em análise. Sim. Então você fez esse curso. Sim. Eu acho que isso aí também é uma grande, vamos dizer assim, uma grande oportunidade que a pessoa tem, assim, para, se ela, né, estiver pretendendo atuar como analista clínico, né, como biólogo, eu acho que o curso técnico, assim, né, talvez a pessoa na época do segundo grau a gente não tem tanta, assim, certeza do que vai fazer, ou, né, não decidiu ainda, mas é uma coisa bastante válida, porque você já tem, né, durante o seu curso, você já tem contato tanto com várias técnicas que você também vai estar atuando, né, como biólogo, quanto com os profissionais também, né, de laboratório, tudo mesmo que você vai precisar ali para ver no futuro, né, para você chegar e não ser aquela novidade para a pessoa, né. Bom, e aí você cursou biologia, e aí você foi fazer depois da graduação, você fez alguma especialização, alguma pós estrito sensu ou lato sensu nessa área? Sim, logo após a minha conclusão do curso, que terminei o curso em 2001, em 2002 eu ingressei numa especialização em análises clínicas. Aí, a partir daí, terminando a pós-graduação, foi praticamente 2 anos. Era uma pós-graduação da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais, né? A gente utilizava as dependências do prédio da farmácia, né? O antigo prédio da farmácia da Federal, na Olegário Maciel, utilizava a estrutura deles, e assim, foi um curso muito bom, e aí mesmo que eu tive mais certeza e que o biólogo estaria apto mesmo a atuar em análises clínicas, porque nesse curso a maioria dos profissionais que estavam lá eram oriundos do curso de farmácia, né? E assim, eu tinha até no começo eu ficava um pouco receoso, porque eu achava que o curso de ciências biológicas talvez não me preparasse tão bem para exercer as análises clínicas. Só que durante o curso eu vi que muitas dúvidas que eu tinha eram as mesmas que os demais profissionais tinham também. Então isso aí me deixou até um pouco mais tranquilo, né? Então, às vezes, o que é dificuldade, a gente acha que vai ser uma coisa muito temerosa, para o outro profissional também vai ser uma dúvida também para ele, né? Então, assim, durante esse curso, assim, eu fui quebrando algumas crenças que eu tinha, até negativas mesmo, quanto à questão da atuação do biólogo nessa área, e foi muito bom.
Logo depois do término do curso de pós-graduação, eu atuei na área de docência. Eu comecei a dar aula de anatomia e fisiologia para cursos técnicos de patologia clínica, enfermagem e radiologia, né? E fiquei um ano dando aula para esses cursos, né? E nesse meio tempo eu prestei um concurso para a Fundação Hemominas. Isso aí foi em 2001 que eu tinha prestado o concurso, foi logo depois que eu formei. Só que eles me chamaram um ano depois, em 2002, né? Esse concurso, a princípio, eu fiz para técnico, né? Então, eu ingressei na Fundação Hemominas como técnico, só que sempre eu estava tentando, de alguma forma, conseguir alguma coisa, né, para atuar como biólogo mesmo, né? Então, assim, eu tentava participar de alguns projetos lá, acompanhava o que estava sendo desenvolvido na fundação, sempre estava me atualizando, né, a respeito da minha área de atuação e o que era desenvolvido também na fundação, né? Então, tive a oportunidade de acompanhar bastante coisa que era desenvolvida lá na área de hematologia e hemoterapia. Vi que era uma área que os biólogos não atuavam tanto quanto outros profissionais. Então, já é uma coisa que me interessou, a poder me preparar para futuramente estar trabalhando com isso. Passando um bom tempo mesmo, quase 10 anos, surgiu uma oportunidade, através de um processo seletivo para biólogo na fundação, de eu começar a atuar como biólogo, né, no setor de controle de qualidade, né, da Fundação Hemominas. Então, a partir de 2013, né, a partir desse processo seletivo, eu comecei a atuar como biólogo, né? Para mim, assim, a princípio não foi muita novidade, porque eu já conhecia bem a fundação e o que era desenvolvido lá, né? Mas aí eu tive a oportunidade realmente de estar atuando como analista, né? E de estar aprendendo mesmo e praticando, assim, algumas atividades privativas, né, do biólogo. Roberto, e qual que é, assim, para quem não conhece muito, o que seria a hemoterapia e a hematologia, né? Dentro desse, você se tornou um especialista, né? Você fez o curso, você hoje é concursado no Hemominas, e aí o que define essa sua profissão, esse cargo seu? O que você faz para poder definir hematologia e hemoterapia? Sim, o Hemocentro de Belo Horizonte, né, o nome completo seria lá Hemominas, Centro de Hematologia e Hemoterapia. A questão da hematologia, a gente pode estar relacionada aí com a questão da doação do sangue, né, e de tratamento, porque a gente também tem um ambulatório para tratamento de pacientes com doenças hematológicas, e a questão de hemoterapia parte também da questão da transfusão e dos componentes que são, vamos dizer, gerados, né, fracionados através do sangue, que são utilizados no tratamento desses pacientes. Então, assim, né, o centro é uma referência, né, no tratamento de pacientes com doenças hematológicas e na produção dos hemocomponentes que são destinados a essas diversas doenças, né, hematológicas. E aí, quando você fala, você trabalha no controle de qualidade. Sim. O que seria esse controle de qualidade? Como é definido o controle de qualidade de hemocomponentes? Sim, a gente tem a portaria, né, do Ministério da Saúde, a portaria consolidada número 5, que revogou a portaria 158, né, que era de 2016. Então, a gente tem agora a nova portaria número 5 consolidada de 2017, no anexo 4, versa sobre os
preceitos, o que tem que, né, o que tem que se seguir para que um hemocentro funcione, né? Desde a captação de doadores, do cadastro, coleta e da coleta do sangue, fracionamento, exames laboratoriais, controle de qualidade, né, expedição, armazenamento, né, até o destino final do sangue, que seria a transfusão. Pois bem, o controle de qualidade, ele visa assegurar que tudo que é produzido no hemocentro, eles estejam dentro das especificações que são exigidas por lei, né, para garantir a qualidade do produto e a segurança de quem irá fazer o uso desses hemocomponentes, né, nos casos aí, os pacientes. Então, existe uma série de regras para cada hemocomponente que tem que ser seguidas por essa legislação. Por exemplo, né, talvez nem todos saibam, quando a pessoa doa uma bolsa de sangue total, essa bolsa ela é fracionada em vários hemocomponentes. Basicamente, a gente tem a parte vermelha, que é o concentrado de hemácia, a parte de plaquetas, né, e o plasma. Então, cada um desses hemocomponentes vai ser destinado a uma finalidade. E cada um desses componentes, existe uma série de testes que tem que ser feitos para que esse sangue possa ser liberado, né? Então, o controle de qualidade, ele visa avaliar se os processos por onde, né, processos relacionados a esse sangue, se eles estão de acordo com a legislação e se esse sangue pode ser liberado com qualidade, né? Então, o controle, ele atua em diversas áreas dentro do hemocentro, né? Então, a gente atua em conjunto com a coleta, com o fracionamento de hemocomponentes, com o setor de distribuição em prova cruzada, né? Porque cada um desses tem seus processos peculiares, mas quando a gente identifica que algum critério, algum parâmetro está fora do que é exigido, a gente tem que tentar descobrir onde está ocorrendo, né, essa divergência, né, o erro, e tentar solucionar. Eu acho que nós temos uma pergunta, eu vou chamar a Beatriz. Oi, boa noite, Alberto, boa noite, Boa Karine. noite. Nós temos uma pergunta da Luciana Calado. Alberto, como é o ingresso do biólogo no hemocentro? É sempre por concurso? Há vaga também para estagiários? Olha, a princípio, concurso público, né? Mas, em algumas situações, a gente tem contratos administrativos, né? Porque nem sempre a gente pode contar, assim, quem passou no concurso público, às vezes ele passou em outro concurso logo depois, e aí vai ser exonerado do cargo, né? E para aquela vaga não ficar ociosa, né? A gente tem que acabar abrindo um processo seletivo para contratar um novo profissional até que seja realizado um novo concurso público. Então, atualmente, a gente tem na Fundação profissionais concursados, né, que são os efetivos, e profissionais com contrato administrativo. A questão dos estagiários, até o ano passado, a gente tinha, sim, estagiários em diversas áreas. Com a mudança de governo, houve uma nova reestruturação da forma de contrato desses estagiários, né, da forma de contrato e seleção desses estagiários. Então, assim, no momento, a Fundação não possui estagiários nas áreas laboratoriais, né? Mas eu acho que isso aí está sendo revisto, e eu acho que futuramente, né, em breve aí, a gente vai contar com os estagiários novamente. Só lembrando aqui que uma dica é vocês estarem sempre entrando no site da Fundação Hemominas, que na página inicial eles sempre estão divulgando quando tem algum tipo de seleção pública, se existe alguma vaga para estágio também. Então, é bem interessante. Inclusive, existe lá um cadastro que você pode
cadastrar o seu currículo e eles vão avisar assim que possível, né, caso tiver alguma vaga. Bom, Roberto, e aí para se tornar esse especialista em controle, o que você tem que ter? Quais são os requisitos? Assim, além da formação, claro, você tem que fazer algum curso à parte? Você tem uma carga horária de alguma disciplina ou alguma coisa a mais? Assim, como que é para se tornar o responsável pelo controle de qualidade? Tem algo mais específico? Ó, professora Karine, assim, na verdade, os testes que são realizados no laboratório de controle de qualidade são testes laboratoriais similares ao que a gente realiza no laboratório de análises clínicas, né? Então, a gente utiliza, a gente faz contagem, né, de células em lâmina, né, usando microscópio, utiliza espectrofotômetro, a gente faz inoculação de hemocomponentes em frascos para testes de microbiológicos, né, usando capela de fluxo laminar. Então, assim, as atividades são atividades rotineiras de laboratório que o profissional analista ou técnico de laboratório já estão habituados. É claro que tem as especificidades do tipo de trabalho que está sendo realizado, né? Então, ali, a gente não está trabalhando para as análises clínicas para, vamos dizer assim, para poder fazer diagnóstico, né? Então, assim, a gente está evidenciando, assim, mais a questão dos parâmetros exigidos pela legislação. Então, por exemplo, um concentrado de hemácia, nós vamos ter que fazer testes aí para determinação de hemoglobina e hematócrito, teste de hemólise, dependendo do componente, se for um concentrado de hemácia lavada, determinação de proteína total, né? Cada hemocomponente ele tem a sua indicação clínica, né? Que aí já é parte aí do médico hematologista, mas então os testes são os testes realizados mesmo no laboratório, em geral. Acho que nós temos mesmo. Pode Sim. falar, por favor. O que eu queria dizer também é que, além desses testes, né, o controle de qualidade ele tem muitas outras funções. No caso, a gente faz validações, né, participa do processo de validações de equipamentos também que estão relacionados com a produção desses hemocomponentes. Por exemplo, as centrífugas que vão separar esses hemocomponentes, né, no setor de fracionamento, a gente participa da validação desses equipamentos, né? Então, quer dizer, quando é adquirido um novo equipamento, ou quando esse equipamento passa por uma manutenção, a gente tem que fazer testes, né? A gente separa sempre uma amostragem para ver se os componentes, após essa alteração de programação do equipamento, ou de instalação de novos equipamentos, se o produto está atendendo o que é exigido, né, para aquele produto. Então, assim, além disso, dos testes em si, o controle de qualidade participa de avaliação de insumos, igual a bolsa mesmo, que é usada para coleta de sangue total. Né? A gente tem que avaliar se a bolsa está em condição de uso, se o fabricante está entregando ela de acordo com o que eles relatam, né, no certificado de fabricação daquela bolsa, né, os componentes da bolsa, porque até mesmo assim, o plastificante da bolsa ele é diferente para cada tipo de hemocomponente, então a gente faz esse tipo de trabalho também, né? Além de dar auxílio para as unidades também do interior, né? Trabalhamos também com educação continuada, treinamentos, né? A gente tem uma parte de um treinamento que a gente faz com os médicos, hematologistas e patologistas residentes, de instituições conveniadas com a fundação, né? Então a gente dá um treinamento também para eles, nessa questão de como funciona o nosso setor, né? Esses médicos também passam por treinamento em outros setores, em geral na Fundação Minas, mas então a gente participa de treinamentos, validações, né? E além dos testes em si. Eu ia perguntar isso, se vocês desenvolvem projetos paralelos, né, de capacitação, porque além de você como biólogo, qual que é a equipe que trabalha hoje
dentro do Hemominas? Além de você como biólogo, tem biomédico? Como que é a equipe que trabalha com você hoje? No setor de controle de qualidade, a gente tem uma equipe multiprofissional, né, que é composta por biólogos, biomédicos, farmacêuticos bioquímicos e além da nossa gerente, que é médica patologista clínica. A gente tem também os técnicos em patologia clínica e os auxiliares administrativos, né? E então os analistas que são os biólogos, os bioquímicos e os biomédicos, né? Eles têm funções similares dentro do laboratório e assim, de acordo com a afinidade de cada um, a gente também vai distribuindo algumas funções específicas para um ou outro, né? Mas basicamente é isso, a divisão do nosso setor. Mas eu queria deixar claro também que na Fundação Hemominas existem também biólogos atuando em outros setores, né? Então, a gente tem, por exemplo, biólogos atuando no setor de distribuição e prova cruzada, né, distribuição de componentes. Temos biólogos trabalhando na área de fracionamento e hemoderivados, na área de pesquisa, na área de hematologia, né, e outras áreas também que, perdoe algum biólogo que se estiver ouvindo da fundação que eu não me lembro, mas a gente, né, eu fico até muito feliz em dizer isso, que a nossa profissão dentro da Fundação Hemominas, ela é muito bem vista e valorizada. Acho que nós temos mais uma pergunta, eu vou chamar a Bia. A pergunta é da Maria Otilia. Olá, Roberto, boa noite. Boa Trabalho noite. em um laboratório e realizo exames hematológicos, patológicos e clínicos. Não possuo conhecimento de hemocentro. Poderia falar quais exames são realizados antes? Se seriam os mesmos exames realizados além dos laboratoriais? Se eu entendi a pergunta, ela quer saber os exames que são realizados, em geral, no controle de qualidade, né? Porque é o seguinte, existem os exames, quando a pessoa doa sangue, existem os exames que são realizados para a liberação daquela bolsa, né? Que são os exames imunohematológicos e os sorológicos, né? Então, é feita a tipagem ABO, determinação do fator RH, e na sorologia, né, a gente faz a pesquisa de anticorpos, né, para várias doenças, igual doenças de Chagas, sífilis, HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C, né, esses testes são feitos aí de pesquisa de anticorpos ou através do NAT, né, pesquisa de ácido nucleico. Depois, se o doador for um doador assíduo, né, depois de certo número de doações, é feita a fenotipagem do sangue desse doador, né, que seria isso, assim, além da determinação do grupo ABO, a gente também classifica o sangue desse doador em outros subgrupos, né, dependendo dos antígenos de superfície da hemácia, né, então a gente tem vários grupos, igual KEL, DUF, Diego, grupo MN. Então, assim, existem esses tipos de exames que são feitos para liberação da bolsa. Agora, no controle de qualidade, o que a gente faz é a determinação são exames, eu poderia dizer testes, né, de determinação de algumas características do componente, né, igual eu tinha falado anteriormente, no caso do concentrado de hemácias, né. A legislação exige que a bolsa, por exemplo, ela tenha que ter uma certa porcentagem de hematócrito, né, para cada unidade. A hemoglobina também, né, tem um valor de referência. Grau de hemólise, né, no vencimento, tem uma referência. Volume, concentrado plaquetário, né, a unidade tem que ter um certo número de plaqueta para aquela bolsa, tem que ter um volume também correspondente à quantidade de plaquetas naquela bolsa. Determinação do pH, né, a gente tem uma determinação que o pH no vencimento de componente plaquetário não pode ser
não pode ser maior que 6,4. Então, são esses testes que são feitos no controle de qualidade, né? Determinação das características de alguns componentes, né? Crio precipitado, por exemplo, né? A gente tem que fazer dosagem de fibrinogênio, né? E então é isso. Eu percebo que vocês têm um trabalho muito ligado também à parte imunológica, né, Roberto? Sim, porque eu penso, por exemplo, as doenças que são relacionadas até a parte de autoimunidade, ou doenças que você precisa de uma parte do sangue diferenciada. Então, nesse caso, vocês também têm que ter um conhecimento, além de, acho que não só nessa prática, mas essa parte de conhecimento teórico, vocês também têm que estar sempre em capacitação, né? Sempre estar relacionando ali com algum curso. E aí vocês fazem essas capacitações, porque vocês dão capacitação. E vocês, para poder ter essa atualização, como que funciona essa parte para vocês de capacitação? Sim, a fundação, ela tem, através, né, de setores de treinamento mesmo, ela sempre disponibiliza para a gente capacitações, né, nas áreas de atuação de cada um. Então, a gente sempre tem oportunidade de estar fazendo curso, aprimoramento, participando de congressos, né, e avaliando também novas metodologias para serem aplicadas na fundação. Então, isso aí é uma constante na fundação. A gente sempre está se aprimorando, né, e buscando também melhorias para agregar ao que a gente já faz. Roberto, e na parte de registro, vocês têm que ter o CRP, vocês têm que ter o registro no conselho, Sim. Né? E para você poder ter aquela, vamos falar assim, uma fiscalização da profissão do biólogo dentro do Hemocentro, um outro biólogo ele pode atuar nessa fiscalização ou é um outro profissional, um outro órgão? Como que funciona essa regulamentação e fiscalização da profissão dentro do Hemocentro, do Hemominas, enfim, de um lugar que trabalha com o que você trabalha, que é o controle de qualidade? Sim. A resolução 227 de 2010 do CFBio, ela versa sobre as atividades e áreas de atuação do biólogo. Então, entre outras prerrogativas, o biólogo, além de estar registrado no conselho, ele também tem que fazer a anotação de responsabilidade técnica, né? Um documento, né, que é conhecido como a ART. Então, essa ART pode ser feita até mesmo de forma eletrônica. Você vai ter que entrar no site com o seu número de registro, né? E vai descrever lá as atividades que você está desenvolvendo, né? Então, essa ART, ela pode ser tanto para uma atividade perene, né? Uma atividade assim, a longo prazo, como uma atividade, um serviço que o biólogo presta, né? E ela é por atividade, né? No caso, então, quando eu ingressei no controle de qualidade como biólogo, eu informei ao CRBio que na data X eu iniciei aquelas atividades. Então, a minha RT está em aberto, né? Porque eu continuo trabalhando. O dia que eu sair de lá, eu vou dar baixa nessa RT e esse documento vai para o meu acervo técnico. Se nesse meio tempo eu for desenvolver uma outra atividade como biólogo em alguma outra área, eu também teria que fazer essa anotação de responsabilidade técnica, né? Vamos supor que eu faça um trabalho de consultoria, eu teria que abrir uma RT, né, durante o período que eu estaria disponível para esse tipo de trabalho. A outra parte da pergunta é a questão da fiscalização. Me desculpa, Karine, se você puder me lembrar aí também, que eu acho que eu fui longe. Isso, é porque assim, já que você trabalha numa área que é um controle de qualidade, sempre que tem que estar, né, vamos falar assim, a fiscalização ela vai ocorrer como qualquer outra profissão que você tem, né? E aí eu queria saber se o biólogo ele pode atuar também na fiscalização do trabalho, né? No sentido
de estar vendo se tem esse espaço também para o biólogo como fiscalizador Sim. do trabalho no Hemocentro. Sim, o CFBio, né, e os CRBios, né, o CFBio como autarquia, ele tem poder de determinar ali o que pode ou não o profissional fazer. Então, o que acontece, né? Eu acho que aqui da fundação até a gente não tem esse problema, mas eu já ouvi falar em estabelecimentos privados que já ocorreu isso. Por exemplo, o biólogo ele é responsável técnico por um laboratório e recebeu lá uma visita do Conselho Regional de Farmácia ou de Biomedicina e esse conselho queria autuar o estabelecimento porque não tinha um profissional daquele conselho, né? E isso, na verdade, não pode acontecer, porque o biólogo, desde que ele cumpra todas as determinações que as resoluções exigem, ele pode sim estar atuando e ser responsável técnico. Então, os outros conselhos, se porventura tiver algum outro profissional trabalhando, atuando naquele estabelecimento, eles podem fiscalizar, mas eles não podem determinar nada sobre o Conselho de Biologia. Então, né, no caso da Fundação mesmo, a gente tem profissionais biólogos que são RTs de laboratório, né? E, assim, o CRBio, né, a qualquer momento, se quiser fazer uma fiscalização, né, ele tem todo o direito, e, além disso, a gente recebe as fiscalizações mesmo da vigilância sanitária, né, tanto municipal como estadual, Ministério da Saúde, né, mas isso aí em geral para qualquer profissional. Roberto, você estava comentando antes da gente iniciar a live que vocês fazem algum tipo de... Vocês dão apoio, né, aos hemocentros de municípios. E que, inclusive, em Tuiutaba vocês têm, né? Sim. Você pode contar para a gente um pouco dessa atividade? Como que funciona esse tipo de apoio? Como que o biólogo está atuando nesse apoio? Claro. Conta para a gente um pouquinho. É o seguinte, a Fundação Hemominas, atualmente, ela tem... ela tem unidades, né, espalhadas por todo o estado, né? Então, a gente tem, se não me engano, 22 unidades distribuídas aí pelo estado, e nem todas essas unidades têm um setor de controle de qualidade. Então, o que acontece? As unidades que não possuem setor de controle de qualidade estabelecidas ou fazem os testes parcialmente, eles têm que enviar as amostragens para o HBH, né, que é onde eu atuo aqui em Belo Horizonte. Então, eles produzem os hemocomponentes, né, vamos dizer, no interior, e encaminham as amostras para a gente fazer os testes de controle de qualidade. Então, a gente sempre tem que estar dando feedback para essas unidades, né? Olha, o produto que vocês produziram está bom, ou ficou fora dos parâmetros aqui, né? Vamos tentar descobrir o que aconteceu, teve alguma mudança aí, trocaram algum equipamento, o pessoal, será que está necessitando de treinamento? Então, a gente está em constante contato com essas unidades no interior, né? Para dar suporte para eles mesmos nessa questão de controle de qualidade, né? E também, como a gente tem um intercâmbio de bolsas pelo Estado, né? Porque a gente trabalha em rede, o que seria isso, né? Vamos supor que aqui no HBH a gente tem, né, uma coisa até que não acontece muito, mas vamos supor que a gente tenha muita bolsa O negativo. E está faltando, por exemplo, na unidade aí de Tuiutaba. A unidade de Tuiutaba pode solicitar para o HBH algumas bolsas O negativo, e vice-versa, né? Às vezes não tem aqui em Belo Horizonte, mas tem muito lá em Uberaba, a gente pode solicitar lá de Uberaba, de Montes Claros, né? E durante esse transporte, pode ser que algumas características de transporte também que são determinadas por lei, por exemplo, a temperatura de transporte desses hemocomponentes pode ficar fora
do que é preconizado. Então, às vezes, a gente recebe solicitação dessas unidades, né, falando, olha, chegou para mim aqui 40 bolsas de concentrado de hemácias com temperatura fora da temperatura adequada de transporte, que é de 1 a 10 graus, né? Então, vamos supor que a caixa que transporta essas bolsas, ela tem que ir com uma espécie de gelo reciclável, né? Então, às vezes, pode ser que na montagem da caixa, esse gelo foi colocado excessivamente, ou em local incorreto, né? Perto de um termômetro que vai junto com a caixa, e foi registrada uma temperatura inadequada. Então, eles entram em controle de qualidade, em contato com o controle de qualidade para saber o que tem que ser feito, né? Nós vamos, de acordo com cada caso, nós vamos orientar, olha, infelizmente essas bolsas não vão poder ser usadas, ou nós vamos ter que fazer uns testes nessas bolsas para poder liberá-las com segurança, né? E, então, assim, a gente está sempre em contato, né, por todos esses motivos que eu falei, com essas unidades do interior. E, além do mais, no final de cada mês, né, que a gente tem um período que a gente chama de período estatístico, a gente também envia consolidados para essas unidades, informando sobre os testes que a gente realizou naquelas bolsas enviadas. Né? Então, a gente, né, vamos supor aí, unidade de Montes Claros enviou para a gente a amostragem mínima deles, que foram 10 bolsas de concentrado de hemácia desleucocitado. Então, a gente vai mandar para ele um consolidado daquelas 10 amostras, os testes que foram realizados naquela bolsa, se aquela porcentagem, ele conseguiu atingir o percentual mínimo, né, que é preconizado, que a gente tem, para esse caso de concentrado de hemácias, ela tem que atingir até 75%, né, de efetividade aí, nesses testes. Então, esse contato, assim, essa troca de informação com as unidades é muito importante, né, para a gente manter mesmo a qualidade dos hemocomponentes, né, e sempre manter mesmo uma boa relação, troca de experiências também com essas unidades. Muito bom. E, Roberto, quais foram as dificuldades que você teve, assim, no seu caminho, até você chegar onde você está, o cargo que você está ocupando? Assim, quais foram as dificuldades para você vamos falar assim, se inserir no mercado, na carreira, né, no cargo que você ocupa? Olha, professora Karine, eu igual eu falei anteriormente, desde quando eu entrei na graduação, eu já tinha, assim, quase que certo que eu queria seguir essa área das ciências biológicas voltada para a saúde, principalmente alguma coisa voltada para a área laboratorial. Então, eu já fui direcionando as minhas metas para que elas se convergissem no futuro, né, nesse objetivo. Mas o que eu observei, né, nessa minha caminhada foi que eu não sei se por desconhecimento mesmo de outros profissionais sobre as áreas de atuação do biólogo, ou por reserva de mercado, realmente a gente tem um pouco de dificuldade, vamos dizer assim, a gente é muito preterido em relação a outros profissionais. Mas o que eu vejo é que quando os que estão inseridos, eles têm, quando a pessoa, né, recebe a oportunidade e está nesse meio desenvolvendo suas atividades, o que eu percebo é que há um grande respeito, né, por parte das outras pessoas e dos outros profissionais, e o que vai fazer a diferença é mesmo aí a sua bagagem, né, acumulada durante a sua caminhada aí. Então, o conhecimento, né, a força de vontade para buscar se aprimorar, conhecer daquela área de atuação, né, que a pessoa busca, eu acho essencial para o sucesso, né, do profissional. Bom, e com relação à parte igual a gente falou um pouquinho dos cursos, né, que você faz, a parte vamos falar assim, inglês, de línguas, também é necessário para você estar atuando, até mesmo pela área, né, a gente pensa assim que você
ter tanto acesso e atualização, você com certeza faz também cursos assim, a nível internacional, enfim. Como que é? É necessário você ter esse conhecimento da língua, de uma língua inglesa, espanhol, enfim? Totalmente necessário. Inclusive, eu vou ter uma participação agora de 22 horas aqui com um grupo aqui de estudos em inglês hoje, está marcado. E, assim, eu confesso que eu fui até bem negligente nessa área, né, assim, mas por questões particulares mesmo, eu não pude me aprimorar tanto, mas dentro do possível eu tenho estudado, ultimamente eu tenho estudado até muito mais, porque ainda mais sendo a Fundação Hemominas um centro de referência, a gente é acreditado pela ABB, que é a Associação Americana de Bancos de Sangue, então a gente recebe muitas visitas internacionais, a gente participa de muitos congressos internacionais, então a apresentação dos trabalhos, né, muitas vezes são feitas em inglês, a gente recebe representantes de várias empresas que detêm tecnologias novas, né, que vêm demonstrar para a gente alguma nova metodologia, e quase sempre a língua usada nessas demonstrações é o inglês ou o espanhol. Então, assim, é muito essencial isso, né? E acaba que a gente acaba perdendo a oportunidade, né? Por não ter fluência nesses idiomas. Então, isso aí, eu acho que quanto mais cedo o profissional puder estar se engajando aí no aprendizado do idioma diferente, né, do seu idioma nativo, é muito válido. Beto, e que, assim, para quem gostaria de estar, né, entrando nessa área também, que dicas você poderia dar, né, para esse profissional que está finalizando uma graduação ou que está durante a graduação, né, ele está ali pensando em trabalhar na área? Como, por exemplo, nós tivemos a Maria Otília, né, que foi uma aluna nossa, e ela hoje está trabalhando, mas assim, ainda tem algumas dificuldades em relação a compreender, né, o que pode ser feito, o que eu poderia estar procurando. Então, que dicas você poderia dar para quem quer seguir a carreira, né, na área no Hemominas ou na área, né, de hemoterapia e hematologia? Sim, eu tenho hoje colegas atuando não só no serviço público, né, que é o meu caso, como também na iniciativa privada. E, assim, um ponto em comum entre todos nós foi que, durante a graduação, dentro do possível, essas pessoas buscaram manter um contato, né, fazer aí uma network aí com profissionais já atuantes nas áreas de interesse de cada um, né. Então, uma dica que eu dou é isso, tente ao máximo durante o curso de graduação buscar estágios, procurar conhecer pessoas da área, né, pedir mesmo oportunidade, nem que seja para questão de observação, acompanhamento do que é desenvolvido, né, porque você vai ampliando a sua rede de contato e seu conhecimento para uma oportunidade futura, né, porque também não adianta surgir oportunidade se a gente não estiver preparado. Então, a dica que eu dou esteja preparado, porque a oportunidade vem, né? E a gente até brinca que sorte não existe, né? Que sorte é a oportunidade encontrando a oportunidade aí quando encontra com a capacitação, né? Então, se você está capacitado e a oportunidade aparece, né? Você vai ter só que ficar feliz com aquilo, né? Mas se a oportunidade aparece ali e você não está capacitado, né? Não tem como a gente falar que, né, foi azar ou que foi alguma falta de sorte. Então, busquem se aprimorar ao máximo, estudem por conta própria mesmo, sejam um diferencial, né, na sua área de atuação, para que vocês futuramente possam aí estar galgando
oportunidades, né, nas suas áreas pretendidas. Bom, Roberto, nós vamos caminhando para o final da nossa conversa, né? Eu acho que quem pôde acompanhar viu o quanto é interessante essa área, uma área diferente do que a gente... Porque a gente vê imunologia, vê a parte, né, de hemato, mas não é aquela profundidade a ponto de a gente conhecer tanto. Eu acho que hoje você trouxe, né, um conhecimento bem interessante para a gente, para aqueles alunos que quiserem, né, caminhar para essa área. Eu acho que foi um bom momento, um momento bem rico de conhecer e aprender um pouquinho sobre essa área. E eu queria, assim, agradecer muito, viu, sua disponibilidade. Sei que você está aí na sua correria, já vai fazer outra reunião, né? E, assim, eu queria muito agradecer em nome de toda a equipe do projeto, tá? Por você ter cedido um espaço do seu dia para estar aqui com a gente, tá? E assim, se você quiser, eu deixo o espaço para você falar, né, alguma coisa para a gente, assim, para quem está nos ouvindo, né? Além das dicas que você já deu, algumas palavras de incentivo para esses alunos que estão nos ouvindo aqui. Bom, primeiramente, eu agradeço aí pela oportunidade de estar aqui falando, né, um pouco sobre o meu trabalho e sobre ciências biológicas, né, e antes de falar as palavras finais aí, eu queria fazer um pedido, né, que eu sendo um servidor da Fundação Hemominas, né, eu também não deixo de ser um captador, e a gente sabe aí que nesses últimos tempos, né, a gente passando por essa pandemia, muita coisa mudou. Infelizmente, o número de doações de sangue também caiu muito. Então, eu gostaria de fazer um pedido aqui a quem está nos ouvindo, né, está nos vendo aqui, que, se possível, né, se sentirem seguros, comparecerem em um hemocentro, né, um hemonúcleo aí da sua cidade, e fazerem uma doação de sangue, né. A sua doação, né, pode significar e pode né, valer a vida de uma pessoa, né? Está salvando a vida de uma pessoa. E todos os hemocentros estão seguindo os protocolos de segurança, né? Para que você não corra riscos, né? Então, assim, dentro do possível, né, eu faço esse apelo aí. E, bom, para quem está aí no curso de graduação, né, em geral, quem já se formou também, e busca aí por uma oportunidade, né, de estar ingressando aí na sua área de interesse, né? O que eu falo, assim, de forma geral, nunca desistam mesmo dos seus objetivos, né? Sempre não dê ouvidos, assim, a pessoas negativas, né? Que não estejam em prol aí dos seus objetivos finais. Procurem se aperfeiçoar, busquem contatos com profissionais da área, que com certeza uma hora vai dar certo. Só para finalizar, quais são hoje para você doar o sangue? Porque eu vi falar que diminuiu o tempo, né? Eu lembro que para quem tinha tatuagem era 1 ano, parece que agora já foi para 6 meses, não é? Isso. Ou eu estou desatualizado? Olha, Karine, eu realmente, eu sei que tiveram algumas mudanças, sim. Mas a questão da tatuagem, realmente, né, ela modificou, sim. Mas, em geral, né, a questão do doador seria uma pessoa saudável, né, que não esteja nenhuma doença de base, assim como diabetes, né, algum outro tipo de doença mais grave, né, tem que ter um peso mínimo de 50 quilos, né, que não esteja passando por um período aí de gripe, ou, né, esteja com febre, ou com outro tipo de dor aguda. Lá no local, eles vão fazer um teste para determinação de hematócrito e hemoglobina, né, e passando, feita a doação, e é bem simples, né. Assim, os demais critérios, né, existe uma triagem feita por um profissional de saúde, né, normalmente o médico ou o enfermeiro, eles vão realizar uma entrevista, né, perguntando da história pregressa, né, do passado dessa pessoa, relativo a algum ponto, né, e aí essa pessoa vai estar apta ou não. Mas o processo é bem simples, né, e a satisfação de estar ajudando alguém, que eu acho que é a melhor coisa de tudo.
Roberto, então, muito obrigada mais uma vez. Desejo sucesso, tá, no seu trabalho e que, quem sabe, a gente ainda volta a se encontrar, né? Com certeza. Fazer algum evento, fazer Sim. alguma campanha, né, juntos. E a UFO Pontal está disponível a qualquer coisa que você precisar também. Muito obrigado a vocês todos. Uma ótima noite a todo mundo aí. E eu também estou à disposição para o que precisarem aí, né? Qualquer coisa aí pode contatar através de e-mail, ou até pelo site da Fundação Imuminas, né? O pessoal consegue me localizar também. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite. Muito bom. Agradecemos a participação de todos, tá? E gostaríamos já de convidá-los, né, para a próxima quinta-feira, dia 22/10, às 20 horas, nós teremos a bióloga Maria Guimarães, que vai falar sobre jornalismo científico. Boa noite e muito obrigada.